Estimados telespectadores, mais uma semana chegou e novamente cá estamos para mais um programa de televisão inclusivo. Esperamos fazer companhia um ao outro durante os próximos 30 minutos. Como você sabe, comemorou-se em março o Dia Mundial da Audição. E sobre a audição, nós destacamos no programa desta semana esse tema. Hoje trazemos histórias de pessoas que perderam a audição na infância e na fase adulta. Saberá quais as causas mais comuns da perda auditiva e o que fazer para evitá-las. E a nossa primeira história fala da vida de uma jovem que, devido a uma malária, perdeu parcialmente a audição e os desafios enfrentados por si e sua família. Na mesma reportagem, saiba como é feito e onde fazer o diagnóstico do ouvido. Quando adquiri a deficiência, o mundo ficou em branco. Não sabia como me comunicar. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que até 2050, uma em cada 4 pessoas no mundo será como Edna, perderá a audição, uma deficiência que tem várias causas. Podemos destacar as otites, que é uma doença dos ouvidos que os pacientes têm vindo, as otites maltratadas têm causado a perda da audição. E em camada jovem, as perdas de audição têm sido o abuso de ruídos, os sons, estou a falar de auriculares. O uso excessivo de auriculares tem vindo a provocar e aumentar o número da perda da audição. E temos também o fator idade. A presbiacúsia também é uma das causas da perda da audição, assim como as outras doenças como a malária, a meningite, são essas causas mais frequentes. E as doenças como sarampo, rubéola. É o caso de Edna. Aos 8 anos, viu sua capacidade auditiva diminuída depois de ter sido diagnosticada malária. Eu falei com medo, o que é que está a acontecer afinal? Ela diz, olha, eu vou ser fraca. Essa doença que ela tinha, não podia, tinha que ter tem sequelas. Que sequelas? Diz que alguém pode perder um membro, pode perder a audição, pode perder a visão. No entanto, eu acho que a sequela dela, ela é de não perder a audição. Aí começaram as barreiras da convivência social de Edna. Os problemas de comunicação começaram a ser uma grande barreira. Por exemplo, tive que aprender a fazer leitura labial para compreender o que os meus amigos e familiares diziam. Eles devem ficar frente a frente para mim e falar de forma mais lenta. Aqueles que falam rápido, não consigo os compreender. Mas como tudo começou? Foi no ano de 1998, ela com 8 anos, no dia 7 de setembro, ela sentiu-se mal. Então fomos para o hospital, chegamos lá no hospital e marcamos consulta. Então ali lhe deram cloroquina, sem lhe fazer análise. Então eu pedi àquela enfermeira para poder me dar para fazer análise. A resposta que eu tive é de que a senhora é enfermeira. Por que veio com ela aqui quando é enfermeira? Leva os comprimidos e vai dar à sua filha. Levei comprimidos, fui para casa. Fui dar aqueles comprimidos. No último dia, quando ela toma os comprimidos, quando eram 12 horas, ela pediu ir fazer necessidades maiores. E pronto, ela saiu sozinha, foi para fora. Então, quando chega lá fora, faz necessidade, eu disse, faça fora. Ela fez lá fora e dali não conseguiu levantar-se mais. Pronto. Chamei a ela,
Ela me ouviu, só disse assim, não consigo levantar-me. Apesar das dificuldades comunicativas, Edna sempre gostou de estudar. Fez exames de admissão nas duas universidades, tendo sido admitida, mas preferiu a Universidade Eduardo Mondlane para fazer a licenciatura em Língua de Sinais para ficar mais perto do seu novo mundo. Quando fui aprovada para o EM, um amigo me apresentou o presidente da AJOSMO e fui conversando e me apresentou outros surdos. E mais tarde, o presidente da AJOSMO me convidou para eu ser presidente da mesa da Assembleia da Associação. Antes da universidade, os seus familiares e amigos desempenharam um papel importante para continuar a lutar pelos seus sonhos. Para poder falar com ela, tem que falar sem máscara, porque com máscara ela não percebe. E eu, quando quero pedir as coisas, falo, tipo, se fosse estar a falar com alguém, ela consegue perceber. Só falo devagar para ela poder perceber bem. Felicidade é a palavra que a senhora encontra para descrever hoje o seu sentimento. Começou a estudar, não sei o quê, não chegou de chumbar o ano. Chumbou as cadeiras, mas foi repetir no outro semestre e conseguiu, portanto, os 4 anos, conseguiu ela fazer o curso dela que ela pretendia. E pronto, eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito porque, pronto, outros, se fossem os outros, teriam desistido, mas ela não desistiu. Ela disse, eu quero, se eu não ser enfermeira, quero ser um professor para poder ajudar aquelas crianças que sofrem. Acompanhamos uma história linda de uma jovem que superou vários obstáculos depois de ter perdido a audição. Mas precisamos compreender melhor o que é isso. Por isso, estamos aqui no Hospital Central de Maputo, no Departamento de Otorinolaringologia, para conversar com especialistas da área. Venha comigo. Onde tem feito o diagnóstico e tratamento? O diagnóstico temos feito aqui. Os pacientes têm vindo para as consultas do otorrino, são observados pelo médico especialista em otorrino e o médico encaminha os pacientes para aqui. Por que é que a aderência para os serviços é reduzido? Uma das coisas, eu posso dizer que é o desleixo por parte das famílias. Algumas continuam a usar tratamentos tradicionais e agora, nesta altura de pandemia, as pessoas têm medo de vir ao hospital. Isso é uma das coisas que também pode vir a aumentar o número de surdez. O tratamento é gratuito? O tratamento hospitalar é gratuito. Nós atendemos pacientes vindo dos outros os hospitais. Isto é, os pacientes têm vindo para aqui com uma guia.
de transferência. Este é um hospital quaternário. Então, mediante a guia, abre-se o processo aqui, é feita a triagem e segue em consultas de otorrino. Em relação à reabilitação, o hospital tem capacidade para fornecer os serviços? Temos sentido, sim, temos a falta de aparelhos para a reabilitação. E nós temos recorrido a alguns parceiros, como ONGs, que costumam fazer as campanhas de prótese auditiva. Então, dentro dessas campanhas é que nós conseguimos abranger o maior número de pacientes que têm recebido os aparelhos gratuitamente. E para aqueles que conseguem comprar fora do hospital, são encaminhados a algumas clínicas que vendem, assim como para o exterior. E nós nos responsabilizamos em cuidar dos aparelhos deles. Quando eles trazem, nós fazemos a colocação, damos a explicação de como cuidar, a conservação da própria prótese, assim como a troca das pilhas, como é que tem sido feito. Comece a cuidar do seu ouvido. Faça o diagnóstico e tome as medidas preventivas, como, por exemplo, diminuir o uso do aparelho. É isso! A malária, a música de auricular em tons altos e por muito tempo e várias outras doenças podem causar perdas auditivas. Com essa lição, saímos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos já! Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Hoje estamos a falar de problemas auditivos através de histórias de pessoas que conseguiram superar desafios e barreiras enfrentadas. É o caso de Lígia, que aos 27 anos deixou de ouvir, mas mesmo assim terminou a sua licenciatura em Gestão e Liderança. Seu nome é Lígia Matimbe, tem 33 anos de idade. Aos 27, perdeu parte da sua capacidade auditiva depois de ter lutado contra uma tuberculose. Recuperada, Lígia teve de enfrentar os problemas de inserção na escola, com os amigos e com a família. Tive problemas na comunicação, porque eu sou surda, não conseguia me comunicar, tanto com o docente, com os meus colegas de turma, os meus amigos, era difícil. Estudei com muita dificuldade, mas por fim eu consegui, porque eu costumava ler muito a matéria, pedia os conteúdos da matéria nos colegas que fizeram o ano anterior, então eu passava os apontamentos para poder perceber a matéria da aula seguinte, mas não foi fácil. E com os amigos, eles não sabiam como falar comigo, porque eu sou surda. Eu podia falar, quando eles falavam eu não percebia. Mas aqueles que se importavam comigo tinham paciência para me explicar o conteúdo da conversa. Então nós conversávamos de maneira um pouco organizada, deviam falar de maneira que eu pudesse perceber, devagar, com calma, para poder ler a expressão labial. Como eu não nasci surda, então facilitava na comunicação. Para superar as barreiras, Lígia teve de fazer mudanças significativas na sua vida. Juntou-se ao grupo de amigos de pessoas surdas para poder aprender técnicas de comunicação para surdos, melhorar a sua inserção social e terminar o curso de licenciatura em Gestão e Liderança. Convidada com um dos jovens para fazer parte da Associação dos Surdos. Eu não me interessava, eu dizia, não tenho tempo para ir. Me convidou para ir para o colégio Arco-Íris, onde todos os surdos encontravam-se lá. Mas eu não me interessava, eu não queria. Um dia, despertou a atenção em mim. Eu acabei aceitando. Quando cheguei lá, são tantos surdos assim. Eu não sabia, eu achando que era quase única, né? Mas eu cheguei lá e vi. O que me interessou foi o seguinte. Via todos os surdos conversavam em língua de sinais e eu não percebia nada. Aí sim, eu quis aprender. Conheci o professor Celso, conheci o professor Kazi, eles eram docentes na UEM, ou são até agora, não sei muito bem, na Faculdade de Educação.
davam licenciatura em língua de sinais. Aí eu comuniquei com eles, eu pedi que pudesse assistir às aulas lá. Eles aceitaram. O doutor Cândido até é que aceitou, então eu fui para lá. Passei a assistir às aulas das turmas do primeiro ano, do segundo ano, não importava o ano. Qualquer turma que eles estivessem a dar aulas, eu ia lá participar para poder aprender a língua de sinais. Foi um tempo de 2 meses, eu conseguia já me comunicar em língua de sinais. Filha mais velha de 4 irmãos, Lígia lembra que a comunicação em casa e com amigos foi sempre difícil. A minha família, minha mãe, meus irmãos já conseguem se comunicar comigo, mas inicialmente, quando perdi a audição, não era fácil para falarem comigo. Falavam sim, mas eu não via, não percebia o que eles diziam. E devem falar com muito cuidado, eu devo estar a prestar atenção na cara, na expressão labial, os movimentos que fazem, para eu perceber o que dizem, o que querem falar comigo. E algumas vezes eu sentia-me um pouco discriminada em algumas conversas, mesmo dentro de casa. Mas de um tempo para cá as coisas começaram a mudar, começam a me integrar mais na conversa familiar. Na escola, foi discriminada e o episódio ficou preso na sua memória. Tínhamos de fazer um teste. Então, depois da distribuição dos testes, eu li as perguntas. Então, eu verifiquei que tinha umas das 2 últimas questões eu não percebia. Então, eu levantei a mão e disse ao docente que controlava o teste, porque não era o dono da cadeira. E eu disse ao docente, essa pergunta, as últimas 2 perguntas, nós não estudamos. Então, todos da sala me atacaram. Levantaram, sim, nós não estudamos. Eu não percebi. Eu disse, vocês é que estudaram. Eu não estudei. Eu estou a dizer que essas 2 nós não estudamos. Então, a outra turma e a outra se juntaram. A minha turma, outros colegas levantaram a justificar, dizendo que sim, o professor falou dentro da sala. Eu disse, muito bem, professor falou, vocês que ouvem, ouviram, mas eu sou surda, por isso eu não ouvi, então eu não estudei. Talvez seja por isso que Lígia sonha com Moçambique como sendo um país em que a educação é inclusiva e a língua de sinais é falada por todos. Adquirir ou adequar para Moçambique para que haja uma melhor comunicação e das pessoas surdas. Eu acho que deviam, nas escolas, introduzir a disciplina de língua de sinais para que as crianças e todas as outras pessoas consigam se comunicar em língua de sinais. Para outras pessoas surdas e funcionários públicos deviam ter uma mini formação básica em língua de sinais. Ou ainda mais, podiam, para melhorar, oficializar a língua de sinais de Moçambique, para que todo o país consiga se comunicar em língua de sinais e os surdos, então, podiam se comunicar melhor onde forem. Nós surdos temos dificuldade em comunicação em qualquer lugar, seja no hospital, seja a busca de serviços públicos, temos dificuldades em quase tudo, devido à comunicação. Então. Pois é, a comunicação é a principal barreira que nós, os surdos, enfrentamos. Principalmente em países em vias de desenvolvimento, como o nosso. Seu nome é Salvador. Aos 13 anos ficou surdo e desconhece os motivos da perda auditiva, mas acredita ter se tratado de uma doença forte que o afetou. Não sei muito bem o que me causou a deficiência auditiva, mas o que me lembra é que fui ao hospital e os enfermeiros não conseguiram me explicar o que havia acontecido. Disseram que talvez seria melhor procurar o médico tradicional. Mas agora, se eu tento usar o aparelho auditivo, não consigo ouvir muito bem, só há muito barulho. Mas já fui ao médico tradicional, fizeram um tratamento, mas não aconteceu nada. Para qualquer surdo, os problemas comunicacionais são a principal barreira para a inserção social. E com Salvador não é diferente. Sempre tive dificuldade na comunicação. Isto porque os meus amigos, os meus familiares,
todos são ouvintes. Esses amigos, poucos deles são pessoas surdas que eu conheço. Conheci na escola. No local de trabalho, todos os colegas são ouvintes. Eu falo oralmente, eu tenho que reparar para eles e falar. Então é algo um pouco difícil. Por exemplo, nas instituições de governo, quando eu vou, se por exemplo quero tratar o BI, ou quando vou ao banco, tenho tido dificuldades na comunicação, porque as pessoas lá falam e para mim é um pouco difícil. É um sofrimento para mim. Para minimizar o sofrimento e garantir a acessibilidade de comunicação para todos, Salvador fez um pedido ao governo, a quem acusa de ser discriminatório. O mais importante é o governo ter intérpretes de língua de sinais que possam ajudar na comunicação das pessoas surdas, porque as pessoas surdas estão a sofrer. E eu digo que isso é uma discriminação, então eu gostaria que todas as pessoas ajudassem as pessoas surdas para poder desenvolver e ter um futuro melhor. Moçambique, que possui uma população com perto de 70 mil surdos, é signatária da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que promove e preconiza que os governos devem criar todas as condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência em todas as suas instituições. Mas diante das barreiras, há sempre as tecnologias de comunicação e informação que nos ajudam a melhorar a acessibilidade. Vivem em Moçambique atualmente perto de 70 mil surdos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas. Estes enfrentam sérias barreiras de inclusão social devido às dificuldades comunicativas. Depois dos aparelhos auditivos, os smartphones e computadores vieram ajudar a diminuir essas barreiras. Estamos cientes que nem todos os surdos possuem smartphone ou computador, mas vale a pena trazer alguns aplicativos que são utilizados internacionalmente para ajudar as pessoas surdas. O WhatsApp, Facebook, Skype e o Imo são ferramentas digitais criadas para serem utilizadas por todos, mas que oferecem aos surdos a possibilidade de conversar em língua de sinais em tempo real através do videochamada. O Play It Down é um aplicativo que funciona como medidor de decibéis para alertar sobre ambientes muito barulhentos e nocivo aos ouvidos. Disponível gratuitamente para iPhone. Para quem possui perda de audição moderada e gosta de cinema, apresentamos o aplicativo TV Louder. É um amplificador de som pessoal que aumenta o volume do televisor apenas para os auriculares que estiverem conectados ao teu smartphone. Para as pessoas surdas que conheçam a língua de sinais, temos o aplicativo denominado HandTalk, que faz a tradução de textos e voz para a língua de sinais e vice-versa. Perfeito para a comunicação entre pessoas surdas e não surdas. O outro aplicativo interessante é o Loudwing, um aplicativo que faz tradução de músicas para surdos. A pessoa deve usar uma pulseira eletrônica e conectá-la ao aparelho de som. E por fim, temos o TapTap. Faz o celular vibrar e piscar ao detectar algum som ambiente, como o de porta batendo, campainhas e detetores de incêndio. Os alertas são reguláveis de acordo com os ajustes do usuário. Está disponível apenas para aparelhos da Apple. Infelizmente, muitos dos aplicativos que apresentamos fazem tradução para a língua de sinais brasileira ou internacional. Os moçambicanos podem usá-lo para facilitar a sua interação com o próximo e o ambiente que os rodeia, mas com alguma dificuldade. Está na hora dos nossos desenvolvedores de aplicativos, em parceria com o Estado, desenvolverem soluções rápidas para nós.
É isso aí, desafio lançado. O país tem vários desenvolvedores de aplicativos. Agora, queremos vê-los a criar aplicativos acessíveis. E agora é hora da aula de Língua de Sinais de Moçambique. E o tema de hoje, você já sabe, sinais relacionados à audição. Olá, meu nome é Carla Xerinda e este é o meu sinal. Também sou surda e hoje vamos aprender alguns sinais relacionados à audição. Surdo, fala, gestos ou gesticular, ensurdecido, língua de sinais, prótese auditiva. De novo. Surdo, fala, gestos ou gesticular, ensurdecido, língua de sinais, prótese auditiva. A prática é a única forma de falar qualquer língua. Então, pratique aí em casa. E assim termina mais uma edição do programa da TV Surdo. Ficam votos de que continue se protegendo da Covid-19. Começando por respeitar todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. Temos próximo encontro marcado para daqui a 7 dias. E lembre-se de cuidar dos ouvidos.